momento certo, Deus entrou com o milagre dele na minha vida, através da doutora Adriana, que estava aqui na live. Eu falo Adriana porque foi ela que fez essa ponte. Teve um dia que eu estava internada no INCA e ela falou assim, foi me visitar, muito debilitada. Ela falou assim, Iris, tem um estudo, acabei de chegar dos Estados Unidos, tem um estudo fora que nunca ninguém usou no Brasil. Você aceita participar? Você pode usar e ter resposta positiva, você pode usar e vir a óbito. Então, imagine, todo mundo falou, não usa. Né? A família, tudo, falou, você não vai assinar, só que eu era de maior. E eu estava lutando muito, eu queria muito viver. Hoje eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém se destruindo, né? Fazendo coisas que podem prejudicar sua saúde, que eu falo, gente, eu lutei tanto para viver, essa pessoa está fazendo isso, é meio que loucura para mim. Mas, enfim, e aí quando ela virou e falou assim que tinha essa medicação, eu falei, aonde que eu assino? Assim, surtando, sim. Porque, né? Mas porque também você já estava assim, opção. Tudo ou nada. Exatamente. Já... E assim, saiu rápido, não saiu. Eu não sei se a minha amiga Débora Fraga está aqui. Ela também foi uma das pessoas que entrou com providência, fomentá-la dentro do INCA para medicação, enfim. Chegar mais rápido, talvez, em minhas mãos. E fiz a primeira aplicação dessa medicação. E depois de menos de 24 horas, que aí aconteceu uma das coisas, né, que ninguém imaginava, que foi quando eu entrei em coma. Então, eu tomei a medicação de dia, depois de 2h30, eu comecei a andar no corredor do INCA, sendo que eu nem saía da cama, né, porque a doença foi para a vértebra, então eu não conseguia andar. Um estágio muito avançado. Muito avançado. E eu tomei 2 horas depois, que foi fundida a medicação em mim, eu comecei a andar. Então, assim... surreal, minha mãe estava comigo nesse dia e eu pedi para ir ao banheiro, pedi para andar, fiz tudo normalmente e todo mundo assim espantado, como é? Realmente é gotas de milagre. E aí veio que eu entrei em coma e na verdade quando eu, né, parou, imagine o hospital, a menina que estava muito mal depois ficou muito bem, todo mundo me conhece, né, na verdade me conhecia na época. E parei, né, fui para o CTI, fiquei lá 7 dias em coma, onde muitos médicos chamavam minha família, amigos que iam me visitar. Eu lembro dessa semana. E falava, não tem mais o que fazer. E diversas vezes médicos chamavam minha mãe, que me visitava diariamente, minha irmã, que na época estava grávida da Alice, amigos, e falava assim, vamos ter que desligar, porque ela não está respondendo. E as pessoas que iam me visitar falam, né, até hoje, eu não sei, não tenho noção, mas fala que conversava comigo e eu chorava. Só que eu não ouvia ninguém, porque quando você entra em coma, né, nós temos vários grupos, a gente conversa muito a respeito de um todo. Tem pessoas que falam que ouve, tem pessoas que falam que não lembram de nada depois do que aconteceu, mas comigo, né, particularmente comigo, não ouvi nada, até porque quando você entra em coma, falta a oxigenação no cérebro, então às vezes você, né, queima alguns neurônios que nunca mais volta. Por isso que eu esqueço das coisas, tá, menina? por isso que ela esquece o compromisso domingo de manhã. Me justificando. E o bolo do Humberto também. E o meu bolo. Não, mas eu lembro dessa semana porque eu e a Iris, nós não éramos próximos, né? Antes, né, nesse período todo, assim, claro que eu ia lá na igreja do meu pai, tal, a gente passava esse período junto, tal, mas nessa semana que ela ficou em coma, que foi uma semana muito difícil. E aí um dia minha família chegou lá em casa, tal, meu pai e minha mãe, e aí avisou pra todo mundo, falou, olha, a situação tá muito difícil da Iris e tal, e ela tá uma semana em coma, e foi quando nós começamos a orar muito por ela naquela semana, e aí foi lá que, na verdade, ela não de mim, mas eu me aproximei dela por causa daquela semana ali, onde a gente orou muito por ela, e aí quando ela... Deixa ela terminar. Não chora, cara. Para de chorar aí. Só um insight aqui. Olha, nossas amizades, todo mundo que conheceu um pouquinho, né, da história e desse momento da Iris, nessa semana que a Iris ficou em coma, rapaz, mas foi campanha de oração e todo mundo orando. Grande, né? Rapaz, o negócio era... E aí, já saiu do coma, já voltou? E os médicos todos a gente já tinha notícia que os médicos falaram que não ia dar... que não ia que ela não voltaria mais. Que ela não voltava mais. Só um insight, que ela falou que no grupo, né, que tem gente que ouve, tem gente que não ouve, e ela chorou, né,
pessoal, a importância que tem o externo, né? A família, os amigos de verdade, assim, porque eu tenho histórico de câncer na minha família, a história, o final não foi tão feliz e é bem comum na minha família, não é uma pessoa que a gente perdeu, enfim. Então assim, mas a importância de ter gente com pensamento positivo, com fé, né, de estar junto. Palavra de esperança. Palavra de esperança. Porque eu vi no chat também, ali, que na hora que a Iris estava falando sobre olhares, que as pessoas olham diferentes e olham diferente, com medo, com receio, com alguma coisa, as pessoas... Então, assim, quem conhece ou quem não conhece, não olha, cara, não olha com falta de não tira sarro, não respeita e fala sempre palavra de ânimo, porque isso indiretamente ou diretamente afeta. Então assim, quem é amigo fica do lado da pessoa que está junto, porque a Iris, graças a Deus, teve tá tendo, né, um final feliz e tudo, mas você não sabe quanto tempo você vai estar com a pessoa. Eu perdi tias, eu perdi primas, então a gente não sabe. Sim. Então assim, aproveita esse tempo que você tem, fica do lado, ajuda, fala coisas boas, ora junto, tem que ter fé. Então, eu sempre falo assim, até tava brincando com a Iris sobre isso outro dia, e a gente falando sobre justamente isso, de ficar junto das pessoas e tal, e eu falei uma frase lá, até ela brincou, falou assim, Dani, as pessoas falam muito, tem que agir mais, ela até me zoou, né? Mas aí eu falei assim, que a vida é um sopro, então, eu sempre que eu penso nisso, a vida é um sopro, eu tento fazer todos que estão à minha volta o máximo feliz possível. Eu costumo dizer e aí, lógico, obrigado, Dani. nós recebemos... Obrigado, Dani. Por isso que eu pedi a pizza. Eu costumo dizer que tem até uma música do Baruch, se chama Flores em Vida. E é isso, porque às vezes é muito fácil quando a pessoa morre. E aí começa, ela era isso aqui. Uhum. Mas quando está em vida, sim, ninguém tá nem verdade. Aí. Né? Então, assim, Não posso participar desses papos, não, que eu fico emotivo. Não, mas é um momento reflexivo mesmo, porque o assunto é sério. O assunto é sério. Então, assim, flores em vida. Assim, cara, é flores em vida. Muito melhor é você ajudar, de todas as formas, estar junto, né? Isso é o que eu falo, se a pessoa tá doente ou não. Claro, porque senão gera um sentimento de pena. Não é sentimento de pena, é sentimento de orgulho que você tem que ter do amigo, se ela tá doente ou não. Então, flores em vida, não deixa. É clichê, mas, cara, não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Verdade. Em todo sentido. Vou viver, falar. Hoje, amigo. Então faz meu bolo logo que eu tô. Obrigado. Mas é isso, gente. Vamos lá. Cara. Então, só pra fechar, né? A semana. Quando, na verdade, os médicos... qual a importância da equipe, né? Quando eu falo equipe médica, equipe do hospital, acompanhar o paciente, que eu comecei acho que uns 2 meses, 3 meses antes de eu entrar em coma, eu procurei psicólogo, né? A área de psiquiatria, mentira, só foi o psicólogo do INCA, e para, né, marcar consulta, e falava muito com a doutora Mônica, que virou uma amiga minha, a psicóloga na época do INCA, e eu falava muito para ela, né, chorava, falava que queria viver, e sempre ela me indargava assim, mas por que você está lutando tanto? E sempre minha palavra era, doutora, não importa o que acontecer, eu só quero viver. Porque se só quero viver, Humberto, hoje é muito fácil para mim falar, só que lá atrás eu sabia que eu poderia ter 1000 sequelas. Só que para mim não estava nem aí, eu só queria viver, acompanhar as pessoas que eu amava. Então, por isso, lá no início eu falei assim, quando você não tiver força de lutar por você, luta por alguém que você ama. Luta por alguém que você gosta muito. E aí, nesse momento, a minha psicóloga fez toda a diferença para minha família, porque aí, quando os médicos vieram falar que se eu ficasse mais tempo em coma, eu ia ter que fazer a Isso. A minha irmã falou assim, não, ficou com medo da minha reação, de eu acordar, tem um buraco. E aí entrou a psicóloga, que chamou minha irmã, minha mãe, e falou assim, faça o que precisar, porque tem que assinar, termo autorizando. Assina o que vocês precisarem assinar, confia na equipe médica, porque a Iris me procurou, ela se apresentou, minha família nem sabia que eu tinha procurado ela.
E a Iris sempre fala no meu consultório que ela só quer viver. Então é diferente o que vai ser uma cicatriz para a Iris. Então isso ele já tinha muito esse pensamento. E aí, enfim, né, assinaram, mas aí no dia que ia fazer essa cirurgia, na madrugada, eu me desentubei. Então, assim, foi outro, dentro do hospital, como que uma pessoa que está entubada se desentuba sozinha. Mas eu costumo falar que não fui eu, literalmente. Quando nós falamos, eu falei assim, eu chorava quando minha irmã ia me visitar, meus amigos. Nesse tempo que eu fiquei em coma, posso falar agora? Do encontro que eu tive com uma pessoa muito especial, que aí se tudo para mim eu já dava muito valor. Depois desse encontro, então, eu costumo falar que às vezes as pessoas não entendem o porquê hoje eu vivo em cima de propósito versus propósito. Social, para mim, é levado muito a sério do que as pessoas acham. Para mim, a vida do próximo é uma coisa tão valiosa que eu daria a minha vida por qualquer um de vocês aqui sem pensar duas vezes. Porque quando eu estava em coma, eu tive um encontro com Deus. E isso, assim, eu nem falo em todas as lives, nem em todos os lugares que eu participo, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas quem está aqui, na verdade, não são colegas, são amigos que estão acompanhando nossa live hoje. Eu tive um encontro com Deus e ele estava com uma mão gigante, me estendendo. E naquele momento eu tenho quase certeza que se eu tivesse dado minha mão para ele, hoje eu não estaria mais aqui. E eu pedi para ele mais uma chance. E Deus me perguntou, para quê? Não foi o porquê, foi para quê? E minha resposta foi, para continuar ajudando minha irmã. E conhecer a Alice, que quando eu entrei em coma, minha irmã estava grávida. Então, assim, eu não lembro de nada. Mas isso, nesse encontro com Deus, eu lembrei de pedir. Hoje eu estava mais cedo falando com uma colega de trabalho, eu poderia ter pedido qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje eu acredito, se eu tivesse essa oportunidade, eu falaria assim, Senhor, me puxa e me leva para o céu. Mas naquele momento, a única coisa que meu coração queria muito era conhecer minha sobrinha e continuar vivendo do lado da minha irmã. Porque eu falo da minha irmã, as pessoas até falam, mãe, te amo também, tá? Meu porto seguro, senão não vai rolar mais almoço de domingo. Mas a importância da minha irmã na minha vida é... Como eu fiz, né, muita químio, tinha vezes que eu ficava irreconhecível, porque eu ficava muito inchada de corticoide. Passei por algumas cirurgias bem pesadas, né, que não tem como contar os 4 anos, mas passei por muitas lutas nesse período de tratamento e muitas pessoas iam me visitar, entrava na enfermaria que eu estava internada e saía sem me reconhecer. E minha irmã sempre fala, irmã, eu nunca te vi com esse olhar que as pessoas te via, porque minha irmã sempre enxergou, não isso, ela sempre enxergou um além. Então, assim, eu costumo falar que não é só minha irmã de sangue, é irmã de alma, é um presente que Deus colocou na minha vida. E quando eu fiz esse pedido para Deus, não sei em qual tempo que foi, deu em coma. Eu só sei que hoje eu estou aqui para contar a história e sou muito grata. Voltei do coma, não foi fácil, porque estava com sonda, né? Eu tive que aprender a falar novamente, aprender a comer novamente. Então, vocês que me zoam de bullying, que eu como muito... Hoje, para mim, comer é uma alegria, porque eu não conseguia nem engolir água. E eu tive que aprender a andar. Eu lembro que no CTI mesmo, quando comecei a fazer fisioterapia, para voltar, fortalecimento nos ossos, para ver se eu ia voltar a andar, eu saí da cama e ia caindo até os enfermeiros, né, que me seguraram. Para mim foi desesperador, porque... eu entrei andando, e como que eu ia sair dali? Eu não estava andando. Mas mesmo assim, sem saber se eu ia voltar a falar novamente perfeitamente, se eu ia sair lá andando, eu estava muito grata. Eu sempre agradecia muito a Deus por estar ali, porque eu entendi que foi mais uma oportunidade.
E aí, nessas visitas, teve muitos amigos, né? Muito importante, Débora Fraga, que por mais que todo mundo falava que eu não iria voltar, ela ia lá, deixava bilhetinho para mim. Então, voltando, o carinho, mas o carinho verdadeiro, não o carinho por interesse. Hoje as pessoas falam assim, você tem muitos amigos, né? E eu falo, tenho, porque eu costumo ser para as pessoas o que eu quero. Hoje eu costumo ser uma boa filha, porque eu quero ter uma boa mãe. Eu quero ser um bom amigo porque eu quero ter os melhores amigos. Então, assim, eu sei que eu sou muito falha, porque como meu ciclo de amizade é muito grande, às vezes eu me perco um pouco em muitos trabalhos. Mas aí, depois disso tudo, que saí do coma, né, fui reabilitada novamente, depois de 1 mês e meio, tinha a opção de eu parar o tratamento ou eu voltar a tomar essa medicação. Medicação essa que depois dela eu entrei em coma. E aí, o que a Iris fez? Continuou tomando a medicação. E para honra e glória de Deus, depois da 3ª medicação, né, desse imunoterápico, Nivolumab, eu gosto bem de falar o novo, Nivolumab, libera Brasil, Nivolumab, meu Deus, gotas de milagres. E depois da 3ª aplicação, quando eu fiz mais um PET scan, né, que é o exame de imagem, a médica me chamou na sala e falou assim, Iris, deu resposta. E eu, como administradora, falei assim, quantos por cento? E ela falou 100%. Então, imagine só, 3 anos, quase 4 anos de luta, não dá, não está respondendo. Quando ela falou 100%, aí eu só me ajoelhei e agradeci a Deus. Faço tratamento até hoje, continuo minhas idas e vindas no Rio de Janeiro, mas hoje com aquele sentimento, Deus me curou, eu estou curada, eu estou aqui porque o meu processo ainda não terminou. Então, essa história, né, é um pouco da história do meu tratamento de câncer